falaremos um pouco sobre a mediunidade e a lei natural, visto que a mediunidade ela é um atributo dado por Deus, e esse atributo dado por Deus ele não está restrito a nenhuma instituição, nem a nenhuma filosofia, nem tampouco a ideias religiosas e dogmáticas. A mediunidade ela é um atributo dado por Deus, e esse atributo ele não, para se manifestar, não tem como dirigente nenhum de nós, mas sim a própria lei natural. Por quê? As nossas potencialidades, elas são vistas constantemente por nós mesmos. Essas potencialidades, elas são naturais. Elas não se manifestam pelo fato da criatura crer ou não crer. Elas simplesmente acontecem porque assim Deus o quer, e sendo de uma lei natural, ela expressa o estímulo do Criador para com as suas criaturas. O homem não é levado a ser usado. Nós não somos usados para nada. Nós somos estimulados. Por que somos estimulados? Isso é uma pesquisa muito bem avaliada, porque dizem por aí, Deus usa o homem, Deus não usa ninguém. Assim como Deus tem um representante na terra, Deus não tem representante em lugar nenhum, porque Deus tem filhos, somos criaturas de Deus, todos nós concorremos para ajudarmos uns aos outros. E isso é desde os primórdios, né? Isso é desde quando o homem existe reencarnado, porque existir nós sempre existimos, não sei de quando, mas sempre existimos. Mas estando encarnado, reencarnado, Deus estimula no homem essas potencialidades. É por isso que aquele que estuda realmente espiritismo, ele jamais vai ficar preso às ideias religiosas e dogmáticas. Porque, novamente dizendo, o espiritismo não é religião. Ele não tem nenhum aspecto religioso. Os seus princípios são eminentemente filosóficos e científicos. Desse estudo filosófico e científico, ele dá uma resposta moral. O que é isso? Ele dá o resultado do trabalho do homem, no que quer que ele faça, seja de bom, seja de ruim. Então, ela é uma doutrina eminentemente moral. Então, daí se segue que desde os primórdios do homem, o homem não necessitou de ninguém, de nenhum irmão seu, para ditar a ele como ele deve ou não seguir. Mas ele precisou desses atributos potencializados nele, que o próprio Criador deu, para daí ele se desenvolver. Olha que nós começamos encarnados nessa gleba. Vale lembrar que essas atribuições que dão aí de que o homem veio de um ser rasteiro não condizem nada com a inteligência elástica do espírito, a sua grandeza, a sua existência, o seu desenvolvimento, não condizem nada com essa ideia figurativa que criaram aí. E por aí está andando. O homem é muito mais do que esse ser rasteiro, né? Exótico e, infelizmente, ainda muito inferior, que atribui seu animal. O homem progrediu muito e não foi daí, não partiu daí o seu progresso. Então,
Vale lembrarmos que nós somos criaturas com grande potencialidade. E para sermos comparados a um animal, a um ser irracional, isso é denegrir, é desfazer o Criador. Porque a criação de Deus, que somos nós, e como nós avançamos, isso está nos Espíritos, o homem, por ter avançado muito, ele está em uma escala onde ele tem que ser preservado em tudo, né? Porque nós somos criaturas atuantes, nós co-criamos, nós investimos, nós modificamos. Foi Deus que deu essa potencialidade a nós. Claro, o nosso livre-arbítrio, ele é restrito. Nós não temos livre-arbítrio para tudo fazermos. Enganamos nesse sentido. Quando dizem o homem tem um livre-arbítrio e tudo ele pode fazer, não. Nosso livre-arbítrio, ele é restrito. Porque se tudo nós pudéssemos fazer, pode ter certeza, nós não faríamos coisa boa. Não estamos fazendo por tão pouco, hein? Estamos criando bomba para nos matarmos. Aí que eu estava passando uma reportagem sobre as drogas, que está sendo, está disseminada, né, aqui nessa gleba por força dos seus próprios habitantes. Não é as coisas em si que faz mal ao homem, é o homem que não sabe usar. Deus jamais iria criar uma substância para que o homem daí se matasse. Muito pelo contrário. A lei divina estabeleceu ao homem constantemente progresso. E desde quando o homem desenvolve uma substância para minimizar o seu sofrimento, isso é de uma lei natural. Então daí se segue que quando o homem pega qualquer substância, não é só a substância química, mas em tudo, todo o exagero do homem leva ele a se matar. Então não é as drogas que está disseminada, não é esse vício, como dizem, que está matando o homem. É o homem que, por força dos seus excessos e de querer saber muito mais daquilo que ele pode ir, criou, ou melhor, transformou o benefício em um grande mal assim. Da mesma forma, não é a substância que está lá plantada que vai sair, vai fazer um charuto e vai enfiar na boca de quem quer que seja. Então, daí se segue que nós precisamos raciocinar. Ainda não raciocinamos, é como o Bernardo mesmo diz, e eu concordo com ele, junto aos estudos do livro da codificação. A ciência, ela trata o efeito, mas ela não trata a causa. Observe que no início nós dizemos que Deus nos deu potencialidades. Essas potencialidades independem de qualquer doutrina, crença. Não. Vemos nós, espíritos encarnados, nos desenvolver em vários aspectos, em várias áreas. O que é isso? São as nossas potencialidades. Agora, elas passam a se aprimorar, elas passam a ser, como disse Jesus, deixe que as vossas luzes brilhem, quando nós utilizamos ela agora com conhecimento de causa. E esse conhecimento de causa não está nada mais, nada menos do que a busca do estudo de si mesmo. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu irei? O homem, certamente, quando estuda as diretrizes, os princípios da sua vida, ele agora passa a se ver como uma criatura eterna, imortal, e não como muitos colocam. Morreu, acabou. Morreu.
Porque morrer e a morte tem grande diferença. O morrer é quando se acaba, né? E a morte é um desenlace do corpo, do espírito, né? Então, a morte, ela não detona a vida, ela simplesmente transforma em adubo aquilo que até hoje não compreende. O que da terra veio, para a terra irás. O corpo é porque o corpo pertence à terra. Então, daí nós vemos que nós espíritos, com tudo que temos, está sob uma lei natural. O homem, quando manifesta uma visão do além, como dizem, ele não está nada mais, nada menos do que apresentando esta vida após morte. Quando os espíritos, como Kardec, os espíritos era Kardec, todos somos médicos, sim, mas infelizmente criaram assim uma coraça de que a mediunidade é só aquilo que conhecem como receber espírito. Leiam lá no livro dos médios, tem uma particularidade muito pequena quando os espíritos eram Kardec. É todo aquele que recebe a influência, o pensamento dos espíritos. A influência é o pensamento. Então todos somos médiuns. Há quem diga por aí que não. Infelizmente, nós vemos que estão precisando estudar Kardec. É como Marcos falou ontem. Fazem colocações adversas, porém, tiram Kardec. Você quer ver uma colocação muito corriqueira? Quando nós ouvimos muitos desses famosos que estão na mídia como espíritas dizerem que tal ou tal caso ocorreu com ele, mas você observa que você não vê nenhuma colocação mediúnica dessas criaturas, porque quando eu tenho uma visão de determinada questão, isso é mediunidade. Mas quando eu oculto isso para agradar alguém, para não fazer colocações mais abrangentes sobre o espiritismo, eu estou depondo contra. Porque a visão que nós temos, as nossas percepções, as nossas intuições, os nossos ideais, muitas das vezes são acompanhados da mediunidade, né? E aí nós vemos que o próprio espírita depõe contra o espiritismo. É por isso que temos que estudar, porque se não estudarmos, nós somos um contribuinte negativo para essa doutrina de tão grandiosa ideologia, filosofia imortalista. Porque não nos enganemos, espírito nenhum vai dar o que cabe a nós buscarmos. Podemos ficar 15, 20, 30, 40 anos, como já tivemos pessoas que se diziam, eu, logo no início do espiritismo, porque foi muito, bem racional dizermos o seguinte: quando eu comecei a realmente querer saber sobre o espiritismo, os espíritos que nos auxiliam disseram, você tem que estudar. Eu nunca me esqueço disso. Foi isso que esses espíritos disseram, assim como a dirigente dessa casa, que é Maria Livina Borges. Não pense por ela ser uma mulher que ela se deixa levar por ideia de quem quer que seja ela. Muitos espíritos que se agregaram a essa casa foi por ver nos encarnados o interesse de buscar
e nela como um espírito com visão de crescimento. Então, quando eu comecei, assim, adentrei a essa casa, os espíritos me advertiram: você precisa estudar. Eles não me disseram que eles iam ser meu babá, que eu tinha que ficar sentada na cadeira 5, 10, 15, 20 anos, na mesma coisa. Como eles mesmos me dizem, energias viciadas. Se não tomar cuidado, não vai para lugar nenhum. Sabe o que é energia viciada? É aquilo que a gente faz todo dia sem perceber os nossos comportamentos ridículos. Isso é energia viciada. Foi isso que eles me chamaram a atenção, é isso que eles dizem. Essa energia viciada é de ideias, é de comportamento, é de cuidados incessantes, sem fundamento, sem pesquisa. É isso. É como alguém chegar aqui e ver um adolescente trabalhando e se perguntar: ele tão jovem, um menino, uma criança trabalhando. Sabe por quê? Porque não pega no livro dos médiuns para ver quando os espíritos disseram a Kardec que não devemos excitar na criança ou no adolescente a mediunidade. Mas se desde quando essa mediunidade ela se apresenta, é de uma lei natural. Olha aí. Mas não se pode orientar que os espíritos, ele pode ser influenciado pelos espíritos, as suas ideias podem ser influenciadas, os espíritos influenciam a nossa vida. A mediunidade, quando ela eclode, ela tem que ser orientada, né? E aí não, porque vai causar um desequilíbrio. Só se é desequilibrado quem não estuda. Porque pode ter certeza, se você não pega no livro para saber o que está fazendo, você se desequilibra. Porque você não sabe o que segue. Quais são as diretrizes? Da mesma forma, é quando os nossos entes queridos dão manifestação dentro de casa, né? Fala com o espírito, acorda falando, que é um sonambulismo, que lá está no livro dos médiuns, né? Temos N exemplo de mediunidade. E ela não está restrita às instituições espíritas, nem a quem quer que seja que diga que acontece assim, que acontece assado. Ou se estuda para saber o que ocorre, ou vai se ridicularizar mesmo. Porque a mediunidade, ela não foi dita de boca em boca, ela foi pesquisada de muitos anos, né? De muitos anos. Então, quando se colocam de uma forma grosseira, né? Dantesca, as manifestações, aquilo não tem nada a ver com o espiritismo. E não é a postura do... Olhe bem, o médium tem comprometimento nas manifestações. Quanto mais o médium ele é bruto, estúpido, grosseiro, ignorante, ele vai ter na mediunidade essas mesmas características. A mediunidade, ela é uma manifestação sublime para apresentar, como o Carlos Bernardo diz, ainda esse incógnita que é o mundo dos espíritos. Quanto mais o médium pegue lá o seu inferno, leiam o seu inferno para vocês verem como os médiuns se postavam diante de cada espírito. Médiuns que buscavam se educar para que no momento desses espíritos, que são os nossos irmãos semelhantes, eles não vão, por ser estúpidos, vão chegar aqui dizendo coisas belas e boas, vão chegar estúpido mesmo, não se engane. Agora, claro, assim como nós entramos na escola para nos educarmos, com o espiritismo não é diferente.
Ou pega as obras básicas para estudar, ou vai ficar aí alavante. Porque pode ter certeza, espírito esclarecido não vai se preocupar com o médium que não quer nada. Primeiro que eles começam logo a se afastar. É a primeira atitude deles. Porque isso causa nesses espíritos um desprendimento de energia muito grande. E é para eles sacrificado labutar com médios dessa natureza. Não é que esses espíritos não vão deixar de se manifestar. Eles são contidos, como nós ali mesmo cansamos de ver os espíritos trazerem esses espíritos amarrados. Muitos são tão brutos que muitas das vezes os espíritos tomam até atitudes de quando estão encarnados. Seguram esses espíritos mesmo com autoridade para contê-los. E aí? Então, o médium não vê? O médium vê. Vê, sim, o médium vê. O médium vê espírito amarrado, o médium vê espírito gritando, o médium vê espírito urrando, o médium vê espírito se jogando pelo chão. Ah, não, mas isso é coisa da sua cabeça. É por isso que os manicômios estão cheios e as casas espíritas estão vazias, né? Porque, infelizmente, muitas instituições que deveriam estar contribuindo, e até os médios, porque o médium tem um comprometimento para com a sua própria consciência. Não nos enganemos. Não nos enganemos. Quando o médium recebe a comunicação e contém achando que vai fazer um benefício ou querendo enganar os outros, ele pode ter certeza, na próxima ele vem analfabeto, estúpido, grosseiro, enfrentando pau e pedra para provar que é verdade. Porque nada da lei de Deus fica impune. Nada. Então quem está aí buscando agradar, eu não estou aqui para agradar ninguém. Não espere de mim. Primeiro que eu procuro me politizar. Eu aprendi isso com os espíritos. Eu não posso ficar à mercê de quem quer que seja, que ache que eu tenho que ser assim ou assado. Eu tenho que me politizar. Porque eu me politizando, eu observo em mim os meus potenciais. E com eles eu trabalho em qualquer lugar que eu esteja. Os espíritos vão encontrar no médium politizado a ferramenta positiva para dar-lhe prosseguimento ao trabalho. Então é por isso que o médium tem comprometimento de estudar. Porque caso contrário, os espíritos sérios abandonam e os espíritos levianos tomam campo. É o que ocorre nas reuniões sérias. Quando nós nos dispersamos de pensamentos, nos descomprometendo com o raciocínio, com a pesquisa daquilo que ouvimos, não se engane, não estamos acompanhados de espíritos sérios. Porque não é pelo fato de estar nas instituições espíritas, como antes tínhamos falado, que conhecemos vários médios, e um desses médios foi que nos marcou. 35 anos, 30 anos dentro de uma instituição espírita, ainda lendo Bíblia. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, isso é ignorância. Lendo Bíblia, dizendo coisas absurdas que nós vemos aí vulgarmente falando, isso é espiritismo. Né? Que subsídios esse médium está buscando? Para mim nunca foi espírita, diga-se de passagem. Porque não é a quantidade de anos que você pode levar, lá em Obras Póstumas, tem um relato de um espírito que viveu durante um bom tempo nas instituições espíritas, indo e vindo. Quando ele desencarnou, ele viu o quanto tempo ele perdeu sentado em uma cadeira só ouvindo. Então tudo tem a sua repercussão.
O ouvir é bom, não tenhamos dúvida, mas o trabalhar é melhor ainda, né? Trabalhar é melhor ainda. Vamos falar, exercer o que ouve. Não é? Aí que os espíritos outro dia estavam dizendo, a fila está enorme, cadê os médios? Os espíritos, eles falam, espírito é gente, minha gente. Esse negócio de estar dizendo que espírito é gente, estúpido, ignorante, bom ou mal, risonho, sério, cara feia, cara bonita, é gente. Não perdeu suas características, né? Então daí a gente vê que nós é que precisamos nos prepararmos. Não é os espíritos que vão preparar a médium. Da mesma forma que não, os espíritos vêm às reuniões, vêm, claro. Eles vêm pesquisar, dar suas opiniões, conversam, como muitos chegam aqui. Muitas das vezes os espíritos mostram os visitantes conversando com os da casa, procurando saber, apontando determinados erros, perguntando por que está assim, por que está assado. Os espíritos têm. Observam, aplaudem. São homens e mulheres, são espíritos. Então, são esses espíritos que vão nos preparar? Não. O aluno, para ser amanhã um profissional, ele tem que estudar. Não é o professor que vai na casa dele, mas ele tem que ir à instituição. Agora, se ele for mais aplicado, a instituição para ele passa a ser de menos valor, porque ele começa a se preparar muito antes de ir para a instituição, porque a sua ferramenta está nele, está ao seu alcance, que são os livros. Não é verdade? Diga-se de passagem, um desses irmãos que muitos tiveram, Leon Denis, né? Eu esqueci o nome dele agora. Não me lembro dele. Então foram exemplos de espíritos que foram muito pouco à escola e se transformaram em grandes espíritos, né? Com grande capital de inteligência. André Jacques David. André Jacques David foi um notável médium, também da época de Swedenborg, né? Eu acho que se muito ele foi à escola, foi umas 2 ou foi 3 vezes. E ele tinha uma mediunidade ostensiva, belíssima. Ele conversava com os espíritos, né? Desde muito jovem, ele conversava com os espíritos. Isso não desequilibrou ele, não. Muito pelo contrário, tornou-se um médium autêntico, né? Então daí é que a gente vê que não é quando os espíritos dizem que há uma condição para estar com eles. Da mesma forma, nós vamos nos envolver em meio de pessoas indignas? Não estamos mantendo a nossa condição? Estamos. É como outro dia eu estava fazendo uma reflexão. Quando nós estudamos o livro da codificação, seus princípios, automaticamente as nossas posturas mudam. E, claro, eu então, coitada, sofro crítica até isso. Se eu fosse viver de crítica, eu já estava arrasada. Porque as pessoas criticam a forma de ser, né? A mudança. Mas isso é natural. Isso é natural daqueles que se preocupam em estudar espiritismo. Isso acontece de forma natural. Nós vamos nos modificando naturalmente, porque vemos a seriedade daquilo que estudamos. Então, não é porque, fulano agora é espírita, quer ser melhor do que os outros. Quando eu vinha pra cá, o outro disse que eu gostava muito de ser tirado por Rita. Agora então eu não sei, né? Eu era muito tirada por Rita, agora então eu não sei. Na verdade, as nossas ideias e a nossa postura muda devido à qualidade de ensino que nós adotamos.
Isso nos faz melhor. Então, essa é uma condição de vida que você tem que adotar para si. Ou você adota ou você se perturba. Porque você não pode servir a Deus e a Mamon. Exemplo, você não pode ser espírita e adotar termos, comportamentos, ideias de quem quer que seja que acha. Minha gente, botemos isso, né? Botemos isso na nossa cabeça. A vida de um não é a diretriz de outro. Eu costumo muito dizer isso às pessoas que gostam muito de dar diretriz à minha vida, né? Porque eu não fiz, porque eu não faço, porque eu não casei, porque eu não parei, porque isso, porque aquilo. Eu digo, olha minha filha, se eu fosse seguir a diretriz de quem me dá, eu já estava dentro d'água. Porque a sua diretriz não está. Eu digo, eu bato de frente, viu? Eu tenho isso comigo, eu bato de frente porque eu não adoto. Eu sempre fui assim. Porque eu não sou do tipo da pessoa que gosta muito de conversa mole. É da minha natureza mesmo. Então eu bato logo de frente e digo, olha, se a sua diretriz serviu para você, você fica com ela. Porque para mim não serve. Porque eu cheguei a essa idade com as minhas diretrizes, né? Porque elas estão servindo para mim até hoje. Se eu fosse seguir a diretriz daqueles que acham que estão melhor do que eu, porque eu olho para ele e não vejo nada, né? As naturalidades que falam, emprego, marido, filho, isso é normal. Isso é de uma lei natural. Cada um escolhe um modo de crescimento. E pode ter certeza, o nosso crescimento não está nisso, viu? Nosso crescimento está em observar a lei de Deus na sua verdadeira situação. Porque se essas mediocridades que colocam fossem tão sublimes, nós não veríamos as decadências, né? É natural, mas não é tudo. É que como espírito nós temos responsabilidades pessoais. Observe que nessa nossa linha de conduta social, antigamente, quando o clero dominava de uma forma muito grande, a mulher que exercia um papel de dirigente ou de líder, ela era execrada da sociedade. Ela era tida como marginal. A mulher que não sabia cozinhar era uma deusa. Observe o progresso que nós tivemos de lá para cá. A mulher que não trabalhava era tida como rainha. Hoje, graças à lei divina, porque foi a lei mesmo, que com espíritos melhores, olha aí, o trabalho desses espíritos nas sucessivas reencarnações veio com instituições criadas para ainda esse atraso social que nós vemos. Criou-se instituições muito boas, diga-se de passagem, com espíritos, com a mente mais desenvolvida, e mostrou que a mulher hoje é uma potência na sociedade. Por quê? Porque a mulher, antes de tudo, é espírito, e espírito não tem sexo. A mulher hoje exerce um papel não como o homem, porque Deus é inteligente e sabe o porquê. Não será eu que vou dizer. Mas hoje a mulher que domina a sua vida, ela é tida com grande valor, porque mostra ser inteligente, não é? É sim. Antigamente a mulher que não casava, que não tinha filho, ela era titia, ficou para titia. Hoje os números ao qual de pesquisa é apresentado mostra esse espírito, não vou mais caracterizar como mulher, inteligente, racional, com uma perspectiva de vida de progresso. E olhe, quem mais segue a doutrina espírita é o espírito feminino.
não é? Faça uma enquete, faça uma pesquisa. Então, daí vemos que nós temos que nos desenvolver intelecto e moral. É isso que chama-se politizar-se, né? É você saber dar a sua própria opinião diante de um conceito formado. Aí nós vemos a questão do espírito progressista. Nós não vemos ainda essa coisa arcaica que a mulher não pode abrir a boca e que a mulher é imunda, essas monte de besteira e que a mulher é virgem. Teve até umas colocações meio estranhas. Ainda vive-se esse tabu de que a mulher só é digna quando ela é virgem. E infelizmente, diga-se de passar, e essas virgens a gente deixa pra lá, né? Porque não é na virgindade que está o caráter e a evolução da mulher. Assim como também não é em ser mãe ou em ser filha, em ser mulher, mas em ser espírito. Porque quando eu busco saber quem eu sou, de onde vim, para onde eu vou, e nesses princípios eu busco compreender o meu papel na sociedade, como antes ia falar, tem-se como uma mulher ou um homem quando é solteiro, eles têm que ser levianos. Nessa sociedade Mas a lei divina estabelece o seguinte: a responsabilidade do ser não está só na união familiar. A partir do momento em que você é colocada nessa leva, existe uma diretriz para você seguir, de responsabilidade. Isso não implica só em ser mãe, mulher, filho ou filha, mas naquilo que você vai dar ao retornar, vai prestar conta à sua consciência. Isso chama-se responsabilidade. Então ela não depende desses rótulos. Quem ensina isso é o Espiritismo. Então a mulher, por ser solteira, ela vai ser leviana? Né? Ela não vai ter responsabilidade? É aí que se engana. As suas responsabilidades está imposto tanto quanto está aqueles que formam a família. Como? Minha filha, agora você vai estudar. Agora vai estudar. Está lá no livro da codificação. As leis morais. Não está dessa forma que eu estou dando, mastigada. Porque aqui nós primeiro estudamos para poder, como é que se diz? Desmiuçar. Porque o Espiritismo é uma ciência. Nós precisamos de tempo. É por isso que a nossa conduta, ela não está estabelecida por sermos profissionais, não. A nossa conduta, ela está estabelecida de forma moral. É por isso que podemos ser a criatura mais estudada que formos. As nossas imperfeições não nos livrará das influências dos espíritos, das obsessões, das nossas imperfeições, das nossas atuações maléficas ou benéficas, não. Porque vale lembrar o seguinte: nós somos espíritos com bagagem de sucessivas reencarnações. Então nós não ficamos presos a uma só reencarnação. Em uma reencarnação, nós podemos andar em diversos aspectos da vida e nos prendermos a um desses aspectos. Iremos trazer com grande ênfase aquilo que nós demos mais amor. A exemplo, uma criatura que se dedica muito a ler, não importa o que, mas ela traz essa tendência à leitura, mas ela não tem uma tendência a uma leitura dignificada.
exemplo. Ela gosta. Então ela tudo lê. É um compromisso que ela assumiu dela. É uma postura pessoal dela. Agora, a exemplo disso, temos criaturas que gostam, no caso Bernardo Loureiro, que gosta de citar o raciocínio, gosta de saber as coisas no fundo, aonde moram as cobras. Por que ele dizia isso? Porque ele é o tipo do espírito que ele não gostava de saber as coisas de boca em boca. Ele queria saber o fundo, de onde surgiu, né? Como foi, qual foi o princípio, de lá para cá o que sofreu, quais foram aqueles que deram maior contribuição. Isso é um trabalho do próprio espírito. Ninguém deu a ele buscou. Ele foi que buscou. É por isso que se vê em a grandeza, como muitos dizem. Fulano não é melhor do que ninguém. Não é mesmo. Mas fulano é mais adiantado do que Beltrano. É sim. Porque o adiantamento espiritual nosso depende de nós mesmos. Da mesma forma, é a mediunidade. A beleza da mediunidade está no espírito encarnado. Porque ele é que vai dar ao longo do tempo essa beleza, essa transformação perispiritual. É por isso que muitos desses médiuns que se apresentaram ao longo dos tempos, esses médiuns tinham uma mediunidade belíssima, né? Mas a grandeza ao qual era apresentada dependia deles. Dependia deles. Eles tinham que apresentar a luz que existia neles, através dessa mediunidade. Tanto quanto como nós vemos aí, estamos vivendo uma decadência musical, onde só ouvimos erotismo. Não é? O que é isso? O que é isso? É o médium dando aquilo que ele tem. E os espíritos se aproveitando. Porque os espíritos, é como está lá, gosto sempre de citar o livro da codificação. Os espíritos podem encontrar um médium decadente, um médium viciado. Ele vai passar, se ele for um espírito de grande valor, ele vai passar esse grande valor ao médium. Mas o médium não vai ficar com o que pertence ao espírito. A partir do momento em que o espírito se afasta, o médium volta a ser o que ele é. Né? O instrumento pode ser ruim, mas o tocador pode ser muito bom. Esse tocador se afastando, o instrumento volta a ser ruim. Então vários utilizam dessa ferramenta. É como, infelizmente, nós ouvimos os espíritos de luz na casa espírita. Primeiro, que não existe espírito de luz no nível da codificação. Segundo, é que o médium sofre influência de diversos espíritos. Diversos das trevas. Por quê? Os espíritos disseram a Kardec que o médium é o intérprete dos espíritos. Então, essa colocação que fizeram de que médium só recebe espírito esclarecido, mero engano, viu? Ele pode não ser influenciado tanto por espíritos de baixo escalão, dependendo dele, que é muito difícil como está lá no livro dos médiuns, né? Ele pode não sofrer uma influência tão dantesca, mas ele sofre. Todos sofremos. Jesus sofreu as influências dos obsessores, não como nós, mas ele sofreu. Leiam as escrituras, tanto de encarnado como de desencarnado. Agora, claro, a qualidade dessas comunicações depende do médium. Depende do médium. Porque a proporção que o médium se educa, que o médium estuda. Porque quando nós falamos de estudo, não é estar aqui querendo ser prepotente, nem arrogante,
nem senhor de coisa nenhuma. Mas é dar uma diretriz. É uma diretriz que nós temos. Da mesma forma como Marcos colocou ontem aqui, para nós encerrarmos, é a questão do evangelho no lar. Primeiro, gente, que Kardec, olha, uma observação, olha como a gente vai clareando as ideias ao longo do tempo. Kardec colocou como diretriz as reuniões sérias, frívolas e experimental. Nenhuma casa onde vai se fazer o evangelho, primeiro que você está ali indo de encontro à vontade daqueles que estão. Segundo, que o Espiritismo é para aqueles que o procuram, e não para você forçar, porque eu moro com minha mãe, eu tenho que forçar ela a fazer o evangelho. Não. Primeiro, segundo, que o Espiritismo ele é uma realização de ideias, e essas ideias emitem energias. Emite energias. Bom, nessa reunião certamente as energias serão refratárias, porque nem todos concordam, nem todos aceitam. Basta ver que na nossa casa os nossos piores inimigos são os nossos entes queridos. Ah, você está sendo muito como é que se diz, ofensiva. Eu não estou sendo ofensiva, não. Eu estou dizendo aquilo que eu pesquiso. Porque quando a gente diz que os nossos primeiros inimigos são nossos parentes, primeiro, que quando você começa a ser espírita, você é aleijada da família. Se você não segue, você não bebe, você não fuma, você não dança, você está querendo ser bom. Olha aí o pensamento negativo. Está condizente quando eu tenho espírita? Não. Segundo, nem todos adotam, nem todos compreendem o que você faz. Qual é o nome que dá? Maluco. Jesus sofreu isso. Quando Jesus estava falando para aquele povo que gostava dele, que queria ouvi-lo, que sua mãe, achando que ele estava terereque com seus irmãos, veio buscá-lo e mandou o recado que era para ele ir para casa, né, com sua mãe. Foi o que Jesus disse: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? É todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Olha aí, não chamou Jesus de maluco? Chamou. É o primeiro nome que nós tomamos. Que a Maria tinha autoridade primeiro, né? E ainda fica de maluco. Né? Você fala uma coisa lógica, nada, rapaz, está ficando maluco, seu espiritismo está botando doido, está assim, desequilibrado. E olha que ele está mais. Ele que está desequilibrado, viu? Ele que está desequilibrado. Mas diz porque está seguindo o espiritismo, está ficando maluco. Você começa a ter posturas lógicas, a ter certos conhecimentos que nem todos estão tendo capacidade de ter. Não, você é maluco, está ficando doido, essas maluquices, fica fazendo essas maluquices, né? Mas as palavras sacramentadas, os símbolos, nada disso é maluquice. Não, isso é maluquice não. Então, é isso que nós temos que raciocinar. É por isso que nós temos que nos politizar. Porque senão você fica atrás das ideias de outrem e se perturba. E quando você tem uma diretriz de estudo, o que vai é como quando os espíritos passam determinadas coisas aqui, eles mostram questões dos livros. Olha, não é uma diretriz? Não é? É. Como é que você vai pesar essas informações se nada você estuda? Aí fica difícil. Da mesma forma como o nosso grande e saudoso Carlos Bernardo Loureiro falava. Muitos se colocavam contra eles. Muitos eram por antipatia, outros eram por inveja, por despeita, né? Mas, para mim, foi o maior espírita que aqui nesse estado brasileiro falou de espiritismo. Ele falou de espiritismo na sua real clareza.
Foi Carlos Bernardo e aquele